Nosso Coringão ganhou do Atlético Paranaense, maravilha, né, mano? Veio a vitória, vitória que importa, mais uma vitória fora no Campeonato Brasileiro, comecinho de ano, pra já não começar aquela nhaca no Campeonato Brasileiro, já de novo ficar ali naquela parte de baixo de tabela, fazendo conta de ponto, já desistir do campeonato, já na metade, já nem pensar em G4, coisa absurda que vinha acontecendo, pelo menos esse ano, começa um pouco melhor ali, começa um pouco melhor, 3 jogos, 2 vitórias, perdeu do Bahia ali, aquela primeira rodada, que tava com o time misto ali também, meio atenções divididas. Agora consegue aqui uma vitória. Cara, quem assistiu o jogo fica feliz com a vitória, né? Mas o futebol ficou a desejar. O futebol ficou a desejar. Tem algum ponto positivo que dá pra pegar nesse jogo aí? Cara, ponto positivo, golzinho do Garro, né? Gol do Garro, voltou a fazer um gol, um belo gol do Rodrigo Garro, que vinha mal aí, também não fez uma grande partida, mas meteu gol. Meteu gol, um belo gol, então já ajuda. Mas, cara, impressionante como faz falta, né? Apesar do Corinthians ter melhorado o elenco e tal, o meio-campo ficou bem abaixo ali com o Charles e com o Matheus Pereira, né? Então, aquela história ali, quando os caras ficam assim, ah, não, já tem um monte de contratar um monte de gente, tem que dar espaço pros moleques da base, não sei, não precisa contratar e tal. Cara, precisa. Se você quer disputar um campeonato brasileiro, precisa. Porque uma hora joga, mano. Uma hora joga os caras aqui, nem o Charles, que foi mal, mano. Foi mal, o time todo foi mal também. Não dá nem pra crucificar só ele, né? O Memphis, porra, a bola não parava uma vez. O Memphis não conseguiu ganhar uma do zagueirão, mano. Do grandão lá, mano. Não ganhou uma bola. Tava numa preguiça desgraçada. O Yuri faz muita falta, né, mano? Porque o Yuri é um pé no saco do adversário ali, correndo pra tudo que é lado, brigando em toda a bola. Então o Memphis não é esse cara, não consegue brigar tanto que nem o Yuri. O Vitinho, bem mal no jogo também. Bem apagadinho. Não conseguiu se sair bem ali pra cima dos caras. Mesmo no 1 por 1, não conseguia se sair bem. Então, assim, um jogo bem abaixo do Corinthians. Óbvio também que, pô, os caras já crucificando, tal, não sei o quê. Pô, tava com um time um pouco mexido, desfalques importantes, né? André, Bidão e Yuri talvez sejam os 3 melhores jogadores do Corinthians no ano, mano. Junto com o Bidu ali. Então, são desfalques bem importantes. O André chegou a entrar no segundo tempo, boa notícia também que tá voltando aí, agora guardar o Bidon. Mas mesmo com um elenco um pouco mais reforçado, quando você perde 3 jogadores bem importantes que nem eles, começa a aparecer ali algumas deficiências no elenco. E é óbvio, né, mano? Apesar disso, e o jogo ter sido ruim, eu também não quero crucificar por conta de que, porra, o jogo se desenhou para isso, né? O Atlético, o Atlético jogava bastante ali, esperando o erro do Corinthians passar em velocidade. Pra sair em velocidade pelos lados, com aquele, porra, com aquele atacante desgraçado. Eu vou até fazer um vídeo desse cara aqui, velho, do Viveiros, jogando muito, né? O Mendonça é aquela correria, meio burrinho, mas correria sem fim. E o Viveiros ganhando tudo em cima de todo mundo, né, velho? O cara parece um trator, vai pra cima, bota na frente, sai correndo. E o Atlético veio bastante com essa proposta aí, né, velho? De pegar a defesa do Corinthians desprevenida, lançar em profundidade. Como o Corinthians fez o gol no começo do jogo, fez o gol com 21 minutos, acabou que desmontou essa estratégia do Atlético, aí a partir daí o jogo começou já a ficar feio, né? Porque desmontou essa estratégia do Atlético, o Corinthians poderia ficar recuado, jogando um pouquinho mais reativo, esperando um pouquinho mais o Atlético, daí o Atlético não conseguia jogar com bola, não conseguia criar porra nenhuma, criou, assim, questão de volume, né, jogando bola, tentando meio que na força, assim, não criou jogada trabalhada mesmo, porque a jogada deles principal seria essa em velocidade, e como o Corinthians ficou mais atrás, acabou se perdendo. E o Corinthians meio desorganizado, né? Meio desorganizado. Acabava que não tinha esse escape com o Yuri, que faz bastante isso nos jogos. Faltou ali um capricho no meio-campo, então não jogou bem. Mas o jogo se desenhou um pouquinho para isso, né? 1 a 0 fora de casa, acabou ficando um pouco mais recuado, não joga bem. E o outro time também não cria tantas coisas aqui, apesar de você olhar aqui, parece que você ter 15 chutes no gol. Pô, os caras chutaram muito mal mesmo, velho. Muito mal. Teve uma grande defesa do Hugo ali. O resto foi desses chutes aqui, tudo sem perigo até pro goleiro. Então, assim, a gente foi um jogo abaixo, um jogo ruim, mas, porra, velho, é um alívio pro corintiano você estar no Campeonato Brasileiro, jogar mal e ganhar, porque o Corinthians vinha aí de uma boa sequência, né? Talvez até 2 anos de jogos que às vezes joga bem e perde, joga mal e perde, joga mais ou menos e perde. Porra, mano. Que inferno de campeonato brasileiro é esse que todo ano que a gente tá fazendo, campeonato meia boca, né? Apesar de ir bem nas copas aí, a gente vem sofrendo no campeonato brasileiro, então pelo menos dessa vez a gente jogou mal, mas ganhou, conseguiu uma vitória importante fora de casa. É,
Agora esperar, porque é o seguinte, esse Campeonato Brasileiro, começando agora no início do ano, cara, quem ficar deixando pra depois, ó, então quando ele já aparece em quinto aqui, 6 pontinhos, cara, quem ficar deixando pra depois não consegue buscar. Não consegue buscar, velho. Não consegue buscar. A gente vê um time grande aqui, que nem Santos, Inter, Cruzeiro, fazendo um ponto, Vasco, 1 ponto em 3 jogos. Isso aqui é um perigo, a gente sabe como que é, a gente já passou por isso. Time grande, quando começa a ficar aqui, ó, nessa zona aqui, não consegue arrancar, começa a sentir pressão, começa a ter problema, começa a pesar o ambiente, aí as coisas começam a dar errado. Então, aproveitar esse momento aqui, que tem bastante clube aqui ainda, início de temporada, ainda não jogando bem, e o Corinthians está mais consistente, sim. O Corinthians começou o ano muito bem, então aproveitar esse momento para fazer gordura, para ficar aqui nessa turma aqui no G4, G5. Eu acho que o elenco do Corinthians é possível sim brigar aqui pelas 6 primeiras posições. E vamos para cima, rapaziada. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, mano, que eu achei interessante a partida aqui do Viveiros e desse Teran, mano. Teran aqui anulou o Memphis. Vou dar uma olhada um pouquinho mais desses dois jogadores aqui, fazer um vídeo aqui pra vocês também. E é isso, rapaziada. Quem curtiu, deixa o like aí, valeu por assistir até o final e tamo junto.